foi um discurso muito crítico a várias das posições da ONU, isso é bastante importante. E também, quando a gente elenca ponto por ponto do discurso do Trump e do Lula, a gente vê um antagonismo completo, né? Então, Trump, ele começa criticando a ONU, né? Ele fala que acabou com 7 guerras e que tudo que recebeu da ONU foi um teleprompter quebrado e ter ficado preso no elevador. Ele começa, inclusive, dizendo isso, que ele participou, a empresa dele, de uma licitação pelo prédio da ONU e acabou que escolheram outra e foi com valores muito, muito maiores e que até hoje nem o elevador funciona, que ele, inclusive, foi chamado no Congresso para depor em relação a isso. E aí ele fala que essa corrupção que aconteceu na construção desse prédio, infelizmente, mostra o que acontece na ONU de forma geral numa escala muito, muito maior. Então foi uma crítica bastante dura, ao contrário do presidente Lula, que enalteceu ONU, OMC e todo o resto dessas organizações globalistas. Na sequência, ele começa a falar exatamente dessas guerras. Ele fala, olha, eu já terminei durante as minhas administrações com mais de 7 guerras e diz que o maior risco à humanidade hoje são as armas de destruição em massa, que são exatamente as armas nucleares, e ele fala do fim que ele deu ali na guerra do Irã, e ele falou, o Irã jamais pode ter uma arma como essa, então ele traz isso, né, e a gente sabe que ali o contrário, né, a gente já viu ali o presidente Lula criticando Israel nesse sentido, defendendo o Irã, então ele foi bastante enfático. Depois ele fala da guerra da Ucrânia, e também a abordagem ali vai direto como uma crítica à União Europeia. Ele fala, não é possível que vocês queiram enfrentar a Rússia e comprar o gás russo. Não faz nenhum sentido. Então, para começar, eu estou usando as tarifas como um mecanismo de acabar com essas guerras. Eu estou usando tarifa contra a Rússia. E vocês? Vocês vão financiar a guerra comprando energia russa? Então, ali uma crítica também dura, né? Quando ele fala de Israel e de Gaza, ele diz, olha, eu quero muito um cessar-fogo na faixa de Gaza, mas isso não pode terminar com um prêmio para o Hamas, né? Que é o que vai acontecer se eles não aceitarem as nossas condições, e as condições são: devolvam os reféns. E nessa hora ele foi bastante ovacionado ali, obviamente, pelos israelenses. Então você vê ali o Trump, ele expõe todos os absurdos, jogou na cara ali da ONU. E aí ele fala, olha, hoje em dia o maior risco que a gente tem às democracias é a imigração ilegal em massa. E aí ele aponta o dedo direto para a cara da ONU e diz o seguinte, e vocês não só incentivam, como financiam essa imigração. E é o contrário, eu estou aqui enfrentando isso, estou zerando essa imigração, isso está destruindo a Europa, então criticou duramente essa política. Fala do combate ao tráfico, né? Ao contrário do Lula, que disse, olha, a gente não pode equiparar crime organizado com terrorismo, e ele fala, não, eu vou combater como terrorismo sim, isso é o que mais mata hoje em dia americanos aqui, eu vou combater o uso de drogas, estou fazendo isso, então ele reforça. A gente vê sempre a contradição entre o que um disse completamente o oposto do outro. E aí ele fala de toda a questão hipócrita do ambientalismo hoje, né, das energias renováveis. Ele fala, a Europa e tantos países tentando conter a pegada de carbono, mas o mundo polui muito mais. E por quê? Porque a China continua poluindo. A China tem a hipocrisia de usar carvão e ficar vendendo energia renovável para vocês trouxas comprarem, né? Então ele traz toda essa hipocrisia ambiental, que foi também uma coisa bastante importante na fala do Lula, né? Falando da COP30 e da importância do ambientalismo. E ele fala, olha, a gente aqui, a catástrofe estava anunciada, a gente ia morrer, todo mundo ia morrer por conta do aquecimento global. E cadê o aquecimento global que ia matar todo mundo, né? Então, claramente, ele também critica ali duramente. E aí, quando ele fala do Brasil, ele diz que cruzou com Lula ali, que teve ali 30 segundos e que foi ótimo, né? Então, ele fez uma brincadeira ali. Vamos nos encontrar, ele fala na semana que vem, para discutir alguns assuntos, e se o Lula, né, estiver disposto a ouvir, nós podemos ter uma boa relação de volta ali com o Brasil. Mas eu acho muito difícil, Adriana, porque quando a gente olha os dois discursos, eles foram completamente na direção
oposta, né? Tudo que o Trump falou da questão das guerras, da questão de imigração, combate às drogas, ambientalismo, foi o completo oposto do que o Lula disse. E antes de Trump dizer que vai negociar com Lula, ele deu nome aos bois no que está acontecendo aqui no Brasil. Ele falou que a gente está vivenciando a censura, a corrupção judicial e a perseguição política. Então, ele falou isso e depois disse que vai encontrar com Lula. Então, eu não me animaria nada sobre esse encontro, dado que os dois têm visão de mundo e de Brasil completamente opostas. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.